E aí pessoal, bom dia. Bom dia Zize, bom dia Flavinha, bom dia galera. Hoje dia 11 de setembro de 2020. Bom dia Valquíria, Eliane, Mônica, bem-vindas. Bom dia Val. Estamos aí no nosso quinto episódio da quarta temporada da Jornada Leg. Bom dia Francisca. Muito bom, sexta-feira, hein? Já no dia 11, já passou um terço do mês de setembro e faltam 15 domingos para o Natal, hein? Anota isso aí. 15 domingos para o Natal. Galera, o tempo está passando. Você pode recuperar o dinheiro, você pode recuperar a saúde, você pode recuperar a autoestima, você pode recuperar até o ego, mas o tempo você não recupera. O tempo é implacável. Legal, turma. Olha, vamos falar de um tema hoje muito bacana, viu? Muito bacana. E ontem foi muito legal também. Recebi vários retornos sobre a live de ontem. Muito bacana mesmo. Como que esse tema foi impactante para muita gente, viu? Falar sobre justiça, naquele contexto que nós ontem conversamos. Muito legal essa experiência das lives, galera. Estou muito feliz aí com essa troca, com esse compartilhar. Olha, temos aí Fernanda Binato e Renata Binato, ó, duas sobrinhas. 2 de 4, ó. Daqui a pouco todas entram. Vai ser legal o dia que as minhas filhas começarem a assistir, viu? Mas por enquanto, elas olham pra mim e falam: "Ih, pai, esse negócio é muito chato." Mas vai chegar a hora certa, tudo tem sua hora. Bom dia, Gabriel, bom dia a todo mundo. É isso aí, galera, vamos lá, vamos começar a nossa live, 7:02 já. Vamos entrar logo no tema. Bom, todo mês, olha que legal, hein? Na aula da faculdade também falaram sobre justiça, né? Então, bacana isso. Ontem você deve ter falado sobre justiça, talvez, né, como um instrumento de regulação da interação humana dentro de uma sociedade. E a gente ontem procurou trabalhar a justiça como uma virtude humana, né? Mas uma coisa está muito ligada, o todo começa no um, e é esse um que a gente está trabalhando aqui nessas lives e nos projetos que eu venho procurando desenvolver. E vou confessar uma coisa para vocês, pessoal. A minha habilidade ou a minha competência ou o meu próprio desenvolvimento foi muito ligado, né, a pessoas, mas dentro de organizações, dentro de empresas, né? E é impressionante como eu tenho sentido uma vontade cada dia maior de trabalhar mais com as pessoas fora do contexto de uma organização, né? Trabalhar com as pessoas dentro de uma experiência de treinamento ou desenvolvimento, trabalhar com as pessoas numa experiência própria, individual, e como que isso está se mostrando assim um caminho irreversível, né? Cada vez mais eu devo trabalhar com as pessoas independentemente das organizações das quais elas façam parte. Eu ainda faço e devo fazer ainda por muito tempo trabalhos com pessoas dentro de organizações, mas eu sinto de verdade que o caminho vai rumar aí para começar e viver trabalhando com as pessoas, ponto. Independente de que organização elas pertençam, né? Bom, turma, todo mês eu procuro encontrar um tema que me inspire a trazer os temas que a gente discute aqui nas lives. Esse mês eu escolhi a virtude dos templários, né? Aquela ordem da cavalaria que protegia aí os peregrinos que caminhavam em direção a Jerusalém, principalmente num período ali, num trecho entre Jafá e Cesalé, que era tido como um trecho muito perigoso. Isso aconteceu lá no ano de 1118 até 1312, por ali. E essas virtudes, que são humanas, né, não são dos templários propriamente, mas são humanas, estão sendo aqui então conversadas e discorridas nesses dias da quarta temporada da Jornada Leg. A rigor, as virtudes dos templários são 7, mas como nós vamos ter aí 18 lives esse mês, eu escolhi outras 11 virtudes que a gente vai conversar ao longo desse mês. Então até o dia 30 de setembro
a gente tem aí virtudes para serem conversadas e, obviamente, a cada virtude tem o seu contraponto, que é o seu vício, o seu lado da maldade, que no fim das contas acaba sendo também um outro lado de uma mesma moeda, né? Grande Fábio presente aí junto com a Marcinha, esse casal é muito campeão, viu? Sou fã dos dois. Bom, vamos lá, galera. Prudência, né? Se eu falar para você sobre prudência, eu quase teria certeza de que você vai ligar prudência. Em vez de eu falar, vamos fazer o seguinte, escreve aí, o que é prudência para você, em uma palavra? Qual o sinônimo de prudência para você? Digita aí uma palavra para ver se o meu pensamento está correto. O que você acha que é prudência? Uma palavra para descrever prudência. Não vamos criar um conceito agora não, só um sinônimo. O que é prudência para você? Cautela, né? Que mais? Boa, Francisca. Atenção, bom. Temperança. Temperança é uma virtude que a gente vai conversar, hein? Temperança é a virtude do dia 15 de setembro, que é diferente, bem diferente da prudência, mas muito diferente. Cuidado, bom senso, ponderação, olha que legal. Responsabilidade, né? Olha como é que o senso comum, ele altera o significado das palavras ao longo do tempo, né? Mas olha, prudência, ela vem de prudentia, prudentia no latim, que é uma derivação de providere, que dá origem à providência. Olha só, providência, pro de antes e vidência de ver, né? Quando você vai numa vidente, se você já foi um dia, você quer que ela veja o seu futuro, que ela veja antecipadamente. Então, prudência, pessoal, tem a ver com previsão. Prudência tem a ver com sagacidade. Aquela pessoa sagaz que é capaz de ver os fatos antes deles acontecerem. Entende? E por alguma razão qualquer, o significado do senso comum da prudência veio a se tornar receio, medo, cautela, precaução, entende? Atenção excessiva movida pelo medo, o que pode, imagina, uma virtude mal praticada pode virar um vício. E é esse contraponto que nós temos que fazer aqui, porque os dois lados estão em mim, os dois lados estão em você. Então, qual que é o vício da prudência mal aplicada, quando a prudência é percebida como cautela, receio, medo? Uma prudência excessiva no conceito equivocado leva o homem à covardia. E o conceito de prudência, pessoal, escreve isso, é previsão. Uma pessoa prudente é uma pessoa capaz de antever o futuro, de antever o que vai acontecer. Mas antever o futuro como, Luiz? Pela sua sagacidade, pela sua capacidade de estar presente observando tudo o que acontece ao seu redor. É muito interessante isso, porque na hora que eu estava me aprofundando um pouco mais e pensando sobre a nossa conversa, eu fiz uma anotação aqui que me passou o seguinte conceito: a prudência é dispor a razão para discernir entre todas as circunstâncias, dentre todas as circunstâncias, o verdadeiro bem a escolher, entendeu? Os justos meios para atingir, e isso requer sabedoria e introspecção. Ou seja, para você enxergar à frente, você tem que se concentrar, você tem que se introspectar, para você se reduzir o impacto da distração ao redor, entende? Então, um exemplo que me veio muito forte na cabeça, né? E alguns que estão aqui vão me entender, porque fazem disso também uma habilidade, né? Um hábito ou um hobby, é quando eu estou pedalando. Quando eu estou pedalando, eu não posso apenas olhar o trecho da estrada que está imediatamente antes do pneu. Eu tenho que olhar uma parte longa da estrada, dependendo somente do trecho que eu estiver fazendo, ou do trajeto que eu estiver fazendo, eu tenho que olhar mais à frente para poder então me preparar para os desafios que vão vir. Isso é a prudência. É antever os obstáculos, antever os desafios, para você se preparar e superá-los. No senso comum, a prudência diz o seguinte, né? No senso comum, olha, vai ter um buraco ali na frente. Aí a pessoa fala, então não vou. Aí transformou para pior
o significado de prudência. Quando, na verdade, quando eu antevejo um obstáculo, a ideia é eu me preparar para ele e não fugir dele. Entende? Então é esse ponto, dispor a razão para discernir discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir. Para atingir, não para fugir. E como o ser humano, de modo geral, tem um hábito de na dor fugir, na ameaça vazar, o que virou prudência? Medo, cautela. E isso está equivocado, galera. Não é legal isso? Faz um joinha para mim se não é legal essa revisão do conceito aqui que a gente está fazendo juntos. Porque eu já tinha essa ideia, né? Mas, obviamente, quando parei para pensar na nossa live ontem à noite, hoje de manhã cedão, eu comecei a refletir sobre isso. Então, prudência não tem nada a ver com cautela. Prudência tem a ver com previsão. E a previsão ligada a dispor da razão para você fazer a melhor escolha. Melhor escolha diante daquele obstáculo que você acredita piamente que vai superar. É hora que a razão e a fé se cruzam. Olha que coisa incrível isso, galera. É hora que a razão e a fé se cruzam. Então, tem gente que defende a ideia... Legal, né, Cláudio? Eu fico muito feliz com essas conclusões, assim. Tem pessoas que dizem que a razão e a fé são água e óleo. O cientista é a razão e o religioso é a fé. Mas o que une o cientista ao religioso é o fato de que ambos sejam humanos. E fé e razão estão intimamente ligadas porque o cientista tem uma fé absurda naquilo que ele está pesquisando. E o religioso tem uma razão absurda naquilo que ele acredita. Então o ciclista, né, que tem uma fé absurda na sua capacidade de superar os obstáculos, ele usa da razão para escolher a melhor estratégia, o melhor caminho. Ou seja, ele usa da prudência e da fé para atingir os seus desafios. Galera, isso é sensacional, esse pensamento, porque pensamento é destino. E se você carrega durante a sua viagem na mochila, ao invés de medo, cautela, tensão, preocupação, ódio, maldizeres, essa mochila fica pesada. Mas se você carrega na sua mochila fé e prudência, duas coisinhas só, tá? Fé e prudência, cara, você vai aonde você quiser. É essa mochila que eu gostaria muito de convidar você a preparar para a sua jornada, a preparar para o seu desafio da vida, a preparar para a sua caminhada. A mochila que nesse momento, olha, a gente já colocou nessa mochila a fé, a esperança, a caridade, a justiça e a prudência. Galera, pega uma mochila imaginária, imagina uma mochila, visualiza a mochila. Agora, visualiza você, né, com a sua mochila ali na sua cama, visualiza você com essa mochila na sua cama, colocando dentro dela a fé, pá. E imagina uma outra pessoa colocando na mochila dela o ceticismo. Ah, eu vou nessa viagem, mas não vai acontecer nada de bom, porque já sei que vai dar ruim. Aí imagina você colocando nessa mochila a esperança, ou seja, você sabe o que você quer e você vai buscar isso. E o outro colocando a desesperança. Imagina você colocando nessa mochila a caridade, o ato de que você vai com outras pessoas fazer uma jornada e você vai ajudar pessoas que precisarem nesse caminho. E o outro colocando a avareza. Não, só eu que vou me dar bem, eu vou me preocupar comigo, que se dane o outro. Imagina você colocando a justiça dentro dessa mochila e o outro colocando a vingança. Ah, vou aproveitar essa viagem para me vingar de quem não pode vir. E agora imagina você colocando a prudência, a tua capacidade de antever o que vai acontecer e se preparar para isso, e o outro colocando na mochila a covardia, ou a imprudência, ou a capacidade de não ver nada, né? Pega essas duas mochilas e vê qual que pesa mais. Pô, não tem nem dúvida, né? Eu já estou sentindo aqui a minha mão esquerda pesando muito mais do que a direita, né? A minha mochila da direita está muito leve. Uma mochila na qual eu carrego a fé, a esperança, a caridade, a justiça e a prudência, ela é muito mais confortável. E não só muito mais confortável, ela me equipa e me encoraja muito mais. Porque esse é o grande desafio das nossas conversas. Não é dizer que as nossas conversas vão tornar nossas vidas mais fáceis, mas é dizer que as nossas conversas vão nos equipar para enfrentar melhor os desafios.
E quanto mais você vai sendo bem sucedido nos desafios, mais você quer. Deu problema? Manda para mim. Tá ruim? Manda para mim. É pepino? Me manda que eu descasco, né? E aí você vai afiando a sua espada do guerreiro ali, você vai afiando a tua espiritualidade, vai afiando a tua emocionalidade e vai se tornando um ser humano mais bem preparado para viver os desafios que a vida vai nos oferecendo. Galera, me desculpa quem não acredita nisso, eu respeito, obviamente, mas isso é transformador. Isso é transformador. Então, o ser humano ele tem a possibilidade de, através da prudência, antever o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero ter na minha vida, e a partir daí dispor da razão para discernir em todas as circunstâncias que ele vai viver o verdadeiro bem e escolher os justos meios para atingir, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém. Isso requer sabedoria e isso requer introspecção, requer parar para pensar. Perdão, uma habilidade da liderança, né? Ontem eu terminei uma série de 5 workshops com o Family Office, muito bacana, um pessoal muito bacana com quem eu trabalho há quase 10 anos. Exatamente, Cláudio, exatamente isso. E brilhante conexão. Prudência é uma ferramenta de planejamento estratégico. Prudência é uma virtude do planejador. A prudência é uma virtude do planejador. E aí você pode usar como ferramenta o SWOT, você pode usar como ferramenta cenários, né? Desenho de cenários. Isso é um exercício tremendo de prudência. Tremendo de prudência. Análise de cenário, né? Desenho e análise de cenário é um exercício profundo e sensacional que requer sabedoria e introspecção, um momento de pensar. Então eu estava comentando que nessa série de workshops com esse Family Office, o diretor executivo dessa entidade, ele revelou na frente de toda a equipe dele lá: Luiz, me falta a prudência de planejar melhor esse negócio. Me falta um momento de parar para pensar. Eu me cerco das atividades do dia a dia operacionais para eu fugir da minha obrigação de parar para pensar. Olha que coisa maravilhosa. É uma confissão. Olha o significado disso, galera. É uma confissão aonde ele se conecta com quem ele é e a partir daí ele se arrepende, ou seja, muda a direção para se tornar quem ele quer ser. Esse é o significado de uma confissão. É eu atestar e decretar quem eu sou, e a partir do meu arrependimento, ou seja, da minha mudança de direção, eu me tornar uma pessoa diferente e melhor. Galera, isso é ciência e fé. Isso é ciência e religião ao mesmo tempo. Isso é fé e prudência ao mesmo tempo. Ou seja, razão e emoção juntamente conectados como 2 recursos fundamentais que o ser humano tem para tornar a sua vida melhor, principalmente em épocas, em tempos como os nossos, em que os desafios são cada vez maiores, entende? Isso é maravilhoso, isso é sensacional, isso determina mais uma vez, né, aquela habilidade ou aquela questão relacionada ao livre-arbítrio, que o ser humano, né, segundo lá Deus, segundo Spinoza, ele tem a liberdade de fazer da sua vida um céu ou um inferno, bastando para isso apenas fazer uma coisa: decidir o que ele vai botar na sua mochila. Você transformará a sua vida num céu se você colocar na sua mochila até agora fé, esperança, caridade, justiça e prudência. E você transformará a sua vida no inferno se você colocar na sua mochila o ceticismo, o desespero, a avareza, a vingança e a covardia. Quem escolhe quem coloca as coisas na sua mochila? Quem é que faz a sua mala? Eu ainda conheço pessoas, né? E obviamente não me orgulho disso, mas eu ainda conheço homens, né? Pessoas do sexo masculino, que quem faz a mala dele para ele viajar é a mulher dele. E quando ele chega num lugar que não tem aquela cueca ou aquela meia que ele quer vestir, ele fala mal da mulher dele. Galera, isso é horroroso. Até de eu explicar, até de eu falar isso, pega mal, né? Eu sinto um negócio mal dentro de mim. Então ele, por uma inabilidade total de não assumir a responsabilidade da sua própria vida, coloca
a responsabilidade no outro. E depois que não funciona, ele coloca a culpa no outro também, se tornando então a vítima. Então até postei alguma coisa nesse sentido, que tem a ver com o que a Célia está comentando aqui agora, né? Assumir integralmente a responsabilidade sobre a sua vida, para o ser humano adulto, é um ato de liberdade e de protagonismo. É uma bênção. Para o ser humano emocionalmente imaturo, é uma maldição. Então sim, Célia, prudência e responsabilidade caminham muito juntas. Muito juntas. Porque quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, cabe a mim antever os passos, antever o cenário. Prever com sagacidade como a minha vida vai estar, como eu quero que ela esteja. E quando eu assumo responsabilidade, eu reúno os recursos interiores que eu preciso e que quero para buscar a vida que eu vou então querer viver. Agora, quando eu não assumo responsabilidade, a prudência se torna medo. Essa é a diferença. Percebe? Então, o ser responsável traduz a prudência em capacidade de previsão e sagacidade. O ser não responsável pela sua própria vida, portanto a vítima e o ser imaturo emocionalmente, transforma a prudência em medo. Então você percebe isso na fala. Não sei se vai dar, porque vai que dá um problema e o cara não vai estar lá. Ou seja, se o cara não estiver lá, minha vida está um inferno. A prudência virou medo. Não, vai dar certo, eu vou lá, eu só vou preparar tudo para que ele esteja lá. A prudência virou antevisão e sagacidade. Percebe, turma? É uma viradinha de chave. É uma reguladinha no modelo mental. Entende? Então, é mais ou menos assim. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa falta um parafuso, ou seja, essa pessoa não tem juízo. E na verdade, não é bem por aí a ideia. A ideia é o seguinte: bom, me falta um parafuso, falta qual é? A responsabilidade. Me falta um parafuso, falta qual é? A prudência. Me falta um parafuso, me falta a virtude. Me falta não, ela está dentro de mim, eu preciso lá apertar, calibrar esse parafuso, né? A consequência inevitável é fugir da dor. Então, para aquele que não é responsável pela sua própria vida, ele vai ser um fugitivo quanto mais. Ele vai viver fugindo da dor. Então, turma, eu não sei se fica claro para você, mas tudo isso que a gente está conversando está ligado a uma questão que, se você fizer, tudo isso tem um significado. Se você não fizer, tudo isso tem outro significado. Que questão é essa? A sua necessidade de assumir a responsabilidade pelos seus objetivos. Então, se você tem objetivos na vida de ser alguém melhor, todo mundo tem. Tem pessoa, Bernardo, eu não tenho nenhuma expectativa sobre a vida. Eu não estou falando de expectativa, eu estou falando de perspectiva, é diferente. Entendeu? A maturidade só vem com autoconhecimento. É uma coisa que merece reflexão. Eu concordo, né? Isso não tem nada a ver com tempo. Não com tempo de Cronos, mas com tempo de Kairos. Já falamos sobre isso aqui, né? Então a maturidade, ela vem com o autoconhecimento, e o autoconhecimento é um exercício de auto-observar-se. Quanto mais eu faço isso, mais maduro eu me torno. Se esse auto-observar-se me promove reflexão e uma transformação interna, né? Que é natural. Tem pessoas que não se auto-observam, portanto não sabem nem falar de si. Então a consequência de quem não define suas próprias metas, seus próprios objetivos, é fugir da dor o tempo todo. Agora, quando você define metas, todas essas virtudes preparam você para buscar e atingir esses resultados. Isso é maravilhoso, pessoal. Isso determina a vida que você quer ter, independentemente das circunstâncias. É claro que as circunstâncias vão interferir e influenciar a nossa jornada. É claro que vão. Agora, mais do que a circunstância, é como você vai lidar com essa circunstância. Entende? Então, eu coloquei uma postagem sobre isso outro dia, né? Ambiente, circunstância e genética, isso não é destino. Destino é o pensamento. Postei agora de manhã, né? A doença mais maléfica da humanidade não é a depressão, o mal do século não é a depressão, o mal do século não é o Covid, né? O mal do século é o pensamento conflituoso do ser humano.
Esse é o mal do século. E como você não pode mudar o pensamento conflituoso do ser humano, eu queria só que você pensasse, refletisse sobre a qualidade dos seus pensamentos. Porque se você não pode curar o mundo, você pode curar você. E ao curar a si próprio, você ajuda na cura do mundo. Entende? Então pensa nisso. Prudência é programação. Prudência é planejamento, como bem coloca o Xavier. Entende? Prudência é a previsão com sagacidade, aquela visão clara. Bom dia, Hudson. Bem-vindo, cara. Meu primo aí que chegou agora. Então, galera, isso é uma bênção, isso é um conjunto de ativos que a gente está aqui compartilhando e construindo, que se você começar a colocar isso como peças de um quebra-cabeça, cara, você encontra um chassi extremamente rígido e poderoso sobre o qual você pode se apoiar. É como se fosse, na linguagem do guerreiro, o escudo e a espada. Entende? O que é o escudo e a espada numa linguagem metafórica? São as virtudes do guerreiro. São as virtudes do templário. Entende? Ele usa o escudo e a espada movido pelas virtudes, não movido pelos vícios. Então isso é maravilhoso. Você não usa o escudo e a espada para fazer o mal. Você usa o escudo e a espada para fazer o bem. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Ok? A Fran está falando o seguinte, autorresponsabilidade da sua vida. É isso aí, né? Quer dizer, autorresponsabilidade da sua vida, né? Eu da minha, você da sua. E esse é o grande desafio, pessoal. E é assumir integralmente tudo o que acontece. Tudo. Ah, essa cama entrou na frente do meu dedinho. Não, o seu dedinho é que entrou atrás da cama. A responsabilidade é sua. E o ambiente não é um fator contaminante. O ambiente, Xavier, no meu ponto de vista, o ambiente é neutro. É você que diz se ele é contaminante ou é você que diz se ele é purificador. O ambiente não é um fator contaminante. O ambiente é neutro. E vou dizer mais, a vida é neutra. A vida é neutra. É você que dá o tom claro ou escuro para essa vida. Esse tom contaminante ou purificador. Concorda, Xavier? Se você concorda, me manda um joinha aí, porque o meu trabalho é ajudar a purificar essa lente através da qual as pessoas veem o mundo. Se a tua lente está turva, vai ver um mundo contaminante. Se a sua mente está limpa, vai ver o mundo como ele é, um mundo neutro. Entende? E aí você vai dizer, bom, dentro dessa neutralidade eu vou tornar isso purificador. Aí o ser humano se torna livre para fazer suas próprias escolhas, né? Se esse não for não concorda, depois se você quiser, manda aí seus argumentos, porque isso me interessa saber os seus argumentos para tornar essa questão um fato e não uma crença. Porque se eu te perguntar, o mundo é contaminante, isso é um fato ou isso é uma crença? Aí depois você já sabe do conceito, vai me dizer se é um fato ou se é uma crença. Se for um fato, ok, não se discute. Mas se for uma crença, aí a gente vai discutir esse negócio. Genética, não senhor, genética não é nada disso. Genética é uma predisposição, não uma composição de bens e ambiente. A genética está ligada à tua atitude, ao teu comportamento. Então eu tenho genes em mim, que eu já mapeei inclusive, que tem uma predisposição a diabetes. Se o meu comportamento, não o ambiente, o meu comportamento, eu não cuidar dele, isso vai virar destino. Como eu acredito que o meu comportamento é função das minhas crenças e emoções, ou seja, meu comportamento é função do meu pensamento, isso não vai acontecer, porque eu já sei o que fazer, porque já tenho a prudência para trabalhar nisso. Se você quiser, a gente discute mais sobre isso. Então, genética é uma predisposição, não é uma composição de genes e ambiente. É uma predisposição que, dependendo de quem você for no ambiente, vai disparar o gatilho. Por isso, genética dispara com comportamento. Isso eu posso te garantir, se você quiser a gente conversa mais sobre isso, ok? Galera, olha, a gente vai ficar por aqui, lembrando que hoje é sexta-feira, temos um final de semana pela frente para você. Então, cara, o ambiente tem muita influência no indivíduo. Qual indivíduo? É mais influência ou menos? É isso que a gente está discutindo aqui, entendeu? Você determina a influência que o ambiente tem sobre você. Agora, se essa influência é contaminadora ou purificadora, é uma decisão sua.
Você sabe disso, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Você tomou decisões na sua vida por causa desses conceitos. Então, o ambiente tem uma influência no indivíduo. Isso é um fato. Agora, se ela é purificadora ou contaminadora, isso é uma crença. Vai depender da crença do indivíduo. Galera, ótimo final de semana para você. Lembra aí, não se esqueça, de 13 a 15 de novembro, Desafio Sherpa vai acontecer. E há uma chance de acontecer o Desafio Sherpa em outubro. Estou avaliando isso aí com algumas pessoas. E se acontecer, eu anuncio para você e vou convidar você a participar. Suas escolhas determinam o comportamento do teu gene. Suas escolhas comportamentais, Silvana, perfeito isso. Exatamente isso. E é isso aí, galera. Fechando a semana com chave de ouro. Foi uma semana muito legal, muitos conceitos legais, muitas conversas legais. DX2 e DX3 na linha, hein, ô Gabriel? Nós vamos falar sobre isso em breve, hein? Galera, ótima jornada, força sempre, vamos com tudo. Sexta-feira, segunda-feira, nós vamos falar sobre fortaleza, tá? Uma excepcional virtude dos templários e vamos começar a semana com a virtude da fortaleza. Valeu, galera, obrigado por tudo, obrigado, Cláudio, valeu, Fabão. Galera, vamos mandar essas lives para todo mundo, vamos chamar todo mundo para participar. A frequência caiu um pouquinho, natural, esse movimento acontece, o Instagram também não ajuda muito, ele vai mudando aí os seus algoritmos, mas enfim, a gente é mais, a gente segue e vamos que vamos. Valeu, galera, boa semana, bom final de semana e aproveitem aí fazendo coisas legais e principalmente exercitando suas virtudes. Beijo, até mais, tchau.